Boa noite. Boa noite. Jurista Luiz Edson Fachin é sabatinado no Senado. A votação em plenário fica para terça-feira que vem. Indicado por Dilma para o Supremo, ele nega a ilegalidade na atuação simultânea como procurador e advogado. Paralisação de motoristas de ônibus complica a vida de milhares de paulistanos. 29 terminais foram fechados entre 10 da manhã e meio-dia. Ex-deputados federais presos na Lava Jato permanecem calados na CPI da Petrobras. Já a doleira Nelma Kodama até cantou no depoimento à comissão. Carro de mais de R$400 mil fica destroçado depois de bater na Marginal Pinheiros. A polícia suspeita de racha. E uma entrevista ao vivo com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O dia hoje foi difícil para quem depende de transporte público aqui na capital paulista. Os motoristas de ônibus cruzaram os braços durante 2 horas para reivindicar reajuste salarial. Todos os 29 terminais da cidade pararam entre as 10 da manhã e meio-dia. Ônibus vazios, motoristas parados e muitos passageiros confusos. Agora eu não sei o que eu faço. O que você pretende fazer agora? Eu não sei, se desse para ir a pé, eu até pretendia ir a pé. Está todo mundo sendo afetado. É esperar e ver, torcer por melhoras, né? Eu fico indignada. A Valdívia até ouviu falar da greve, mas resolveu tentar a sorte. Eu vou de táxi. É o único recurso, né? Já sabe quanto vai dar até lá? Uns R$60. Vou ter que gastar hoje a mais. Pesa no bolso. Pesa no bolso, né? E aí? Eu fico no prejuízo. A paralisação de 2 horas, das 10 da manhã ao meio-dia, foi simultânea nos 29 terminais da cidade. E aí, São Paulo está todo parado. No Dom Pedro II, todas as linhas pararam. A greve foi convocada pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores. Eles pedem aumento de 7% nos salários, mais a inflação acumulada. Só que as empresas oferecem apenas o reajuste da inflação até abril, que foi de 7,21%. A categoria também luta por melhores condições de trabalho. Não tenha dúvida, nós temos uma assembleia já convocada, tá certo? Para quinta-feira, às 16 horas, na rua Pirapitigui, tá certo? Ali os trabalhadores vão decidir. Se daqui até lá tiver uma nova proposta, vamos fazer a avaliação, se é aceita ou não. Caso ela seja recusada, nós vamos tirar aí a nossa forma de protestar. O terminal Parque Dom Pedro é um dos mais importantes de São Paulo. Recebe por dia 160 mil passageiros e atende linhas de ônibus para as mais diversas regiões da cidade. Mas para a grande maioria que veio aqui hoje, foi preciso redobrar a paciência e esperar. Teve gente que sentou no chão para aguardar. Chegada atrasada no trabalho, para variar. O metrô era uma alternativa, mas não para todos. O Douglas e a Tamires moram em Pedreira, no extremo da Zona Sul, onde não há metrô. O jeito foi esperar pelas 2 conduções de sempre para voltar para casa. Não tem. Não chega até lá, só tem a estação de Jabaquara e a gente mora na estrada da Alvarenga. Não tem nada a ver com a de Jabaquara, entendeu? Ao meio-dia, as linhas voltaram a funcionar e com catracas liberadas para quem aguardou. Muita gente chegou atrasada ao trabalho. É difícil, porque você marca para chegar no lugar meio-dia, vou chegar lá em Moema mais de 1 hora, ainda mais o trânsito, o ônibus me deixou ali no pontilhão. É absurdo o que acontece, mas fazer o que é o Brasil. Numa nota, o Sindicato das Empresas de Transporte diz que considera intempestiva a manifestação dos motoristas, pois ela ocasiona sérios transtornos à mobilidade dos paulistanos. Ainda de acordo com o Sindicato dos Patrões, desde o final de abril, eles negociam com os motoristas os termos da nova Convenção Coletiva de Trabalho, com data base neste mês de maio. E um outro protesto de motoristas de micro-ônibus que fazem o transporte entre cidades da Grande São Paulo complicou o trânsito no centro de São Paulo. Por causa da manifestação, 10 linhas de ônibus municipais que passam pela rua Boa Vista foram desviadas, segundo a SP-Trans. Cerca de 60 condutores de uma cooperativa de Cotia protestavam contra uma medida da EMTU, que mudou as linhas de 38 micro-ônibus. A mudança atende a uma decisão da Justiça que deu ganho de causa a um outro consórcio que questionou a licitação de 2006.
Uma coleção preserva um pouco da memória de um dos pioneiros da indústria de São Paulo. O império criado pelo conde Francisco Matarazzo não existe mais. Restam documentos e embalagens de produtos usados no cotidiano dos brasileiros que foram recolhidos há 30 anos por um colecionador. O busto de bronze é uma das peças mais imponentes da coleção. Ficou exposto durante anos em uma das antigas fábricas do conde Matarazzo. O imigrante italiano que começou a vida como mascate e construiu um império. Chegou a empregar 30 mil operários em mais de 200 de indústrias que fabricavam quase tudo. Sabonete de luxo, ao mesmo tempo que tinha sabão de coco, óleo de algodão, tecidos, metalurgia, produtos químicos, licores, então pregos, caixas. De tão fascinado pelo negócio dos Matarazzo, José Antônio passou os últimos 30 anos juntando peças que remetem à história do grupo. No arquivo, fotos das fábricas, anúncios antigos, embalagens, recortes de jornais. Também louças e porcelanas da marca Matarazzo fazem parte do acervo, que ele mantém no apartamento onde mora. Ponto forte da coleção são as embalagens dos produtos Matarazzo, garimpadas em feirinhas de antiguidade, na internet, com antigos funcionários e até algumas que ele encontrou no lixo. Então tem aqui uma lata de margarina vegetal, latas de biscoito, de óleo e essa aqui, uma lata de glicerina branca, embalagem de 1920 e com o produto dentro. Que serve? Não faço a menor ideia. O amido de arroz, pela embalagem, dá para deduzir que era para engomar roupas. São peças do cotidiano e quanto mais do cotidiano elas são, mais raras elas são. Então, quem guarda hoje uma lata de óleo, uma embalagem de margarina, então essa é a raridade da coleção. Num galpão, José Antônio guarda o item mais curioso do acervo. Uma ambulância equipada com balão de oxigênio e maca, que permanece do mesmo jeito que era usada na fábrica para socorrer operários. A industrialização de São Paulo, a industrialização do Brasil, tem toda a conexão com o trabalho do conde Francisco Matarazzo. Isso tem que ser lembrado, isso tem que ser preservado para que as pessoas entendam como que o Brasil se industrializou. Após reunião com o governo, professores do Paraná decidem continuar em greve. A paralisação dura 16 dias. No encontro, o governo teria pedido aos docentes um prazo até o dia 19, terça-feira, semana que vem, para oferecer uma proposta à categoria. Os professores pedem reajuste de pouco mais de 8%. Em São Paulo, os professores estaduais estão em greve há 60 dias. Indicado pela presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal, o jurista Luiz Fachin submeteu-se hoje à sabatina no Senado. Ele se definiu como uma pessoa progressista, mas negou ter filiação partidária. Logo no começo da sessão, na Comissão de Constituição e Justiça, Fachin se emocionou ao relembrar fatos e parentes que marcaram a vida dele. Na minha alma sempre falou alta lembrança de meus pais e meus tios. Ele defendeu o exercício da advocacia enquanto era procurador do Estado do Paraná. Disse que o concurso que fez para entrar no serviço público foi em 1989 e que tomou posse um ano depois da legislação que proibia a atuação simultânea. Fachin negou qualquer irregularidade. A questão que se colocou me fez ir ao Procurador-Geral do Estado e indaguei ao Procurador-Geral do Estado se efetivamente esta circunstância já significava, pela superveniência da Constituição, a vedação da advocacia. Não tenho registro escrito disso, mas à época o Procurador-Geral do Estado disse: a sua resposta está no seu decreto de nomeação. Senadores da oposição perguntaram sobre a ligação dele com o PT. Em 2010, Fachin gravou um vídeo de apoio a Dilma Rousseff. Ele se definiu como uma pessoa progressista, mas negou ter filiação partidária. E disse que não teria nenhuma dificuldade em julgar eventuais processos contra qualquer legenda. Não fui inscrito em partido político, embora em 1982
integrei a equipe que elaborou o plano de governo do então candidato e depois governador José Richa. De qualquer sorte, não tenho inscrição político-partidária, nunca fiz proselitismo político-partidário em sala de aula, acho. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, afirmou que vai levar o nome de Fachin para aprovação em plenário na terça-feira da semana que vem. Relatório da Polícia Federal mostra suposto elo entre André Vargas, ex-deputado do PT, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e atual secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo. A informação consta em reportagem divulgada pelo portal de notícias UOL. De acordo com o texto, o doleiro Alberto Youssef intermediava contatos políticos, efetuando lobby com André Vargas, que, por sua vez, atuava junto ao Ministério da Saúde em contato com Alexandre Padilha. A reportagem cita um relatório da Polícia Federal como fonte da informação. O ex-ministro ainda não se manifestou sobre o assunto. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto, que fala sobre a Operação Lava Jato. Bom, qualquer pessoa que lia qualquer notícia sobre a Operação Lava Jato esperava a qualquer momento o surgimento do Alexandre Padilha, porque esse elo do Alexandre Padilha com André Vargas é óbvio. Não há, então, assim, uma surpresa em relação a isso, muito embora que traga uma informação nova. É um relatório da Polícia Federal do indiciamento de André Vargas, que, como se sabe, está muito enrascado e está levando com ele o Padilha, que atualmente é secretário de Relações Institucionais do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que vai dar daqui a pouco entrevista para o Rodolfo Gamberini aqui. Pois é, mas hoje acontece essa notícia do Padilha no dia que tivemos muitas cantigas, né? A doleira apaixonada pelo Youssef cantou Amada Amante, o meu amigo Sérgio Reis cantou Panela Velha lá na Câmara e ficou tudo uma festa. Mas essa cantoria me lembrou o verbo to sing, cantar em inglês, que era um verbo usado pelos mafiosos. Aqueles que cantavam, que delatavam, terminavam mortos. E essa delação, que agora está promovendo prisões em massa no esquema da Operação Lava Jato, agora são premiadas e são contestadas. Ontem, o relator da CPI da Petrobras, Luiz Sérgio, do PT do Rio, disse que não deveríamos levar em conta a delação do Youssef, que é um bandido que já está preso pela 8ª vez. Bom, acontece o seguinte, o Roberto Youssef é um bandido, aliás, um bandidinho de quinta, um vagabundo, né? Doleiro lá do norte do Paraná, que já tinha sido preso 7 vezes quando operou um esquema bilionário usando dinheiro nosso, da Petrobras. Então, o Luiz Sérgio tinha que prestar atenção nisso e lembrar quem é que mandava na Petrobras na época em que ele entrou lá. E quem mandava no Ministério da Saúde na época em que o André Vargas levou para lá a Labogem. A Labogem me lembra me traz uma nova conexão, não mais com a máfia, mas com o Nordeste. É o serviço labrogeiro, um serviço mal feito. Isso tudo é um serviço muito labrogeiro. E é muito bom que a delação premiada de bandidos, porque só quem pode fazer delação premiada é bandido mesmo. Aliás, se contestou o Marcos Valério por causa disso, se contestou o Carlinhos Cachoeira por causa disso, mas a verdade é que quem canta é bandido. Então, o que você tem que fazer é não roubar e, sobretudo, não contratar bandido que já foi preso para lavar dinheiro seu lá fora, não é isso? Então, eu estarei de volta aqui na sexta-feira, direto ao assunto e até lá. Paróquia Nossa Senhora do Ó, localizada na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, sofre com atraso em obras de restauração. O padre e os fiéis reclamam de falta de verba e de terem que arcar os custos da reforma sem a ajuda da prefeitura. O imóvel é tombado há 23 anos. Desde que esses andaimes foram colocados, as missas não são mais as mesmas. Nós ficamos com uma mobilidade muito complicada dentro da igreja em função dos andaimes. Dificulta, dependendo onde fica, a vista das pessoas, do padre, ficam atrás das colunas. A polêmica vem se arrastando desde 2011, quando foi verificada a necessidade de reformar o teto, desgastado por infiltrações e pela ação dos cupins. Mas como a paróquia é tombada pelo patrimônio histórico, a prefeitura exigiu um trabalho de restauração.
As obras só começaram para valer em julho do ano passado. Isso porque o governo não investiu dinheiro e a igreja também não tinha recursos disponíveis. O investimento desta primeira etapa da obra, R$1 milhão, está vindo exclusivamente da arrecadação dos fiéis. Nós já usamos R$600 mil. Nos resta ainda até agosto, que é o término dessa primeira etapa, R$400 mil. Hoje eu tenho R$100 mil, necessito para o término dessa primeira etapa mais R$300 mil. Aqui na parte de cima dá para se ter uma ideia do andamento dos trabalhos. 80% das obras já foram concluídas e a previsão é que este pavimento já seja retirado no mês que vem, após as equipes terminarem a restauração das pinturas originais do forro. A imagem principal de Nossa Senhora da Conceição está ganhando vida nova. Os detalhes históricos da construção sempre atraíram muitas noivas, mas a restauração afugentou os interessados em se casar por aqui, o que reduziu bruscamente a arrecadação. Desde 2011, o padre não realiza cerimônias. Agora, a comunidade espera que a prefeitura ajude na segunda etapa do restauro, orçada em R$1,5 milhão. Nós teremos intervenção nos altares, nos vitrais, nas portas, nos pisos, nas paredes, ou seja, é uma intervenção, a segunda fase é uma intervenção para deixar a igreja internamente 100% restaurada. A intenção é resgatar as características originais da igreja, fundada em 1901. Foi a partir da construção da paróquia que o bairro da Freguesia do Ó se desenvolveu. Parece que as pessoas não se dão conta que aqui não é só um patrimônio religioso, como as pessoas pensam por ser uma igreja católica, mas ela é um patrimônio histórico, ela é um patrimônio cultural, ela é um patrimônio artístico da cidade, então ele precisava ter um olhar muito diferente, não é só religioso, ele é religioso também, mas não somente. A assessoria de imprensa do governo do estado afirmou que o governador Geraldo Alckmin recebeu um pedido de ajuda da paróquia, mas que essa responsabilidade é da prefeitura. Já a seção de patrimônio histórico da prefeitura, também por telefone, informou que apesar da recomendação do restauro, o Compresp não deve fornecer nenhum auxílio com verba pública à igreja, porque o imóvel é particular. No Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff entrega apartamento do Minha Casa Minha Vida e promete que o programa não será afetado pelo pacote de ajuste fiscal. Durante o evento, a presidente cometeu algumas gafes, como trocar o nome da pasta do ministro que estava com ela. Dilma entregou quase 1.500 unidades habitacionais no bairro de Cosmos, na zona oeste do Rio, a 60 quilômetros do centro. Ela disse que até o fim de seu mandato, mais de 27 milhões de pessoas serão beneficiadas. Mesmo nós fazendo ajustes que nós temos de fazer para o país crescer ainda mais rápido e gerar mais empregos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós iremos não só manter o programa Minha Casa Minha Vida nessa terceira fase, mas nós vamos fazer mais, nós vamos melhorar ainda mais ele. Logo no início da cerimônia, a presidente chamou o ministro interino de Esportes, Ricardo Leyser, de ministro dos Transportes. E o ministro interino Ricardo Leyser do Transporte. Do esporte, desculpa. Já te promovi a transporte? Não, porque não preciso te promover, porque esporte aqui é muito importante, porque nós vamos fazer a maior Olimpíada de todos os tempos na cidade do Rio de Janeiro. E errou também ao citar o valor que alguns beneficiados pagavam de aluguel. Significa que vocês moravam de aluguel, pagavam 300 a 400 mil, e a casa não era de vocês. O PT decidiu reivindicar na Justiça o mandato de Marta Suplicy no Senado. O documento deverá ser entregue ao Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias. Marta deixou o PT no fim do mês passado com várias críticas. O PT respondeu dizendo que ela saiu movida unicamente por interesses eleitorais. Marta deve se filiar ao PSB e disputar a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini.
E o nosso convidado de hoje é o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, que dispensa maiores apresentações. Prefeito, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Muito boa noite, Rodolfo. Boa noite. Nós vimos agora há pouco o noticiário dessa greve de hoje, 2 horas dos ônibus em São Paulo paralisaram os terminais. As empresas oferecem 7,21% de aumento salarial e os motoristas pedem inflação mais 7%. O senhor acha razoável esse pedido dos motoristas? Acha que nós vamos ter mais problemas de greve em São Paulo, de ônibus? Olha, é sempre um drama muito grande para a população quando tem uma interrupção de qualquer serviço essencial. Então, o apelo que a Prefeitura sempre faz aos trabalhadores é, sem deixar de reivindicar seus direitos, observar que o direito do trabalhador, do cidadão, é de ter o serviço à disposição. Tanto é que a Justiça, nesses casos de serviços essenciais, sempre recomenda ao sindicato manter a operação. 50%, ainda que restrita, mas manter a operação. Então, esse é o apelo que fica da Prefeitura aos trabalhadores e, obviamente, que a gente sempre fala com os empresários para que, enfim, tentem, na medida do possível, atender a reivindicação dos trabalhadores. Obviamente que é uma situação mais difícil esse ano, uma situação de mais crise, mas nos anos anteriores nós não tivemos greve. Tivemos um dia de paralisação, se chegou a um acordo. No ano retrasado, no ano passado, foi feito um movimento de quem perdeu a Assembleia. Você lembra disso? Lembro. Houve o acordo foi aprovado em Assembleia e quem perdeu em Assembleia provocou uma pane na cidade. Eu penso que com bom senso, a população vai ser atendida e as partes vão chegar a um entendimento. Prefeito, nessa sua resposta, o senhor já levou para um tema nacional. O senhor falou de um ano difícil por causa da crise. Especialmente difícil porque o governo do PT, o seu partido, tem uma política de ajuste fiscal que é claramente recessiva. Aumento dos juros, está criando desemprego, está criando queda nas vendas de tudo. Qualquer produto hoje se vende menos no Brasil do que se vendia 6 meses atrás. O senhor apoia essa política do PT? Olha, o que se imagina é um freio de arrumação para a retomada do crescimento, não é? Você lembra que em 2003, o próprio presidente Lula, que foi o presidente que mais fez a economia crescer, a economia durante o governo do presidente Lula cresceu a quase 5% ao ano. É o dobro, mais do que o dobro do seu antecessor. Mas no seu primeiro ano ele foi obrigado a fazer um ajuste em função de como recebeu o país. Agora, a presidenta Dilma está dizendo que, em função do fato de que a crise internacional não foi inteiramente debelada, o Brasil está enfrentando dificuldades. Ela própria assumiu também alguns problemas do primeiro mandato que precisavam ser resolvidos. O discurso oficial é de que é um freio de arrumação para a retomada do crescimento. Se for isso, todos os brasileiros têm que apoiar, né? Agora, mas nós não podemos abdicar do crescimento rapidamente. Né? O senhor fala do discurso oficial, todos temos que apoiar, mas o senhor entrou na justiça contra a União para não pagar a dívida. É verdade. Olha, eu sempre deixei claro que, independentemente de interesse partidário, a população de São Paulo tem que estar à frente, porque eu sou prefeito da cidade de São Paulo. Eu tenho que defender o interesse do paulistano acima de qualquer outro interesse, né, partidário ou o que for, né? Então, eu, seguindo inclusive o exemplo do Rio de Janeiro, que reivindicou os seus direitos na justiça, eu segui o exemplo e também reivindiquei. Acho que eu cumpro o meu dever de prefeito da maior cidade do país, defender os interesses da cidade. Mesmo porque o ano que vem tem eleição. Não, mas independe disso, porque quem vai sentir os efeitos da medida que eu tomei são as futuras administrações. E eu quero deixar claro, São Paulo liderou um processo de renegociação da dívida com todo o Congresso Nacional, obteve apoio de todos os partidos e a sanção do projeto pela própria presidente. A dívida de São Paulo vai ser reduzida em 40%. Sem isso, nós não temos futuro. Então, eu estou defendendo o futuro de São Paulo e conto com a compreensão do governo federal de que cumpro minha obrigação fazendo isso. Quando o senhor confirmou que viria ao Jornal da Gazeta, eu comecei a olhar material da prefeitura e tal, e vendo a sua
a sua predileção pelas ciclovias, eu lembrei do Washington Luiz, que na década de 1920, dizia que governar é abrir estradas. O senhor, por que o senhor tem essa política tão deliberada de fazer as ciclovias? E a gente já viu, a gente outro dia mostrou numa reportagem aqui, nós fizemos uma contagem na Faria Lima. A Faria Lima talvez seja a única ciclovia da cidade em que há uma utilização que justifique a obra. Nas outras, com todas as pessoas com quem a gente conversa, o senhor, ao andar na cidade de São Paulo, certamente vê as ciclovias vazias. Por que isso? Rodolfo, minha predileção, eu sou o prefeito que mais fez faixas de ônibus na cidade de São Paulo. Então, predileção por transporte público. Se somar tudo que fizeram no passado, não dá o que eu fiz em 2 anos. Se somar o que fizeram em calçada, não dá o que eu vou fazer até o ano que vem. Estou ampliando o programa de calçadas, 1 milhão de metros quadrados de calçada nova na cidade de São Paulo. E a ciclovia é uma tendência internacional. Você não vai ter mais ciclista na ciclovia do dia para a noite, porque você não tem a malha cicloviária construída. A malha cicloviária mínima de São Paulo tem que atingir 500 quilômetros para que você interligue os bairros, as estações de trem e metrô, aos terminais de ônibus e os distritos entre si. Até lá, você tem uma política de fomento que vai ganhar espaço ao longo dos anos. Se você pesquisar o que aconteceu em Amsterdã, o que está acontecendo na Argentina, em Buenos Aires, o que aconteceu em Nova York, você vai ver que isso é um projeto realmente de médio e longo prazo. Se você quiser colher os frutos dessa política no curtíssimo prazo, é melhor não fazer. Mas eu não sou um prefeito que pensa o curto prazo. Eu aprovei o plano diretor da cidade de São Paulo para os próximos 16 anos. Mudamos a cara dos investimentos privados e estamos mudando a cara dos investimentos públicos na cidade de São Paulo para 2 décadas. Você não está habituado a ver prefeitos pensando longo prazo. Em geral, a pessoa assume um posto e já está pensando em outro. Eu estou pensando na cidade de São Paulo. Talvez você não me agradeça, mas teus filhos e teus netos vão me agradecer. Espero que sim, espero que o senhor esteja certo. É que hoje a população o mundo inteiro estaria errado se eu não estivesse certo. Mas é que o senhor compara São Paulo a Amsterdã, o senhor compara São Paulo a Nova York. Eu comparo. Mas qual é a renda per capita, por exemplo? Mas Buenos Aires está aqui do lado, vá até Buenos Aires, eu te convido. Se você quiser eu fui recentemente. O prefeito Macri, que está fazendo esse mesmo trabalho de abrir faixas de ônibus, ciclovias e calçadões para pedestres, está colhendo os frutos dessa política. Agora lá... Os frutos eleitorais? Os frutos políticos de uma aposta no futuro. Não é fácil fazer, né? Não é fácil fazer uma aposta no futuro em país subdesenvolvido, né? Nós estamos fazendo uma aposta certa, né, num país que ainda tem muito o que aprender com o mundo desenvolvido, mas está colhendo os frutos agora. O Peñalosa, em Bogotá, ele disse para mim, eu sofri 3, 4 anos antes de colher os frutos da política que você está fazendo em São Paulo. Então, fique firme, que São Paulo um dia vai te agradecer. Prefeito, o senhor mandou emissários negociar com usuários de crack na Cracolândia antes de fazer aquela ação? Porque isso foi noticiado. O senhor cometeu essa ingenuidade de acreditar numa negociação para evitar confronto? Olha, esse é outro programa de sucesso internacional. São Paulo é a primeira cidade do Brasil a adotar a política de redução de danos para dependentes químicos. Nós já conseguimos tirar da rua 500 dependentes químicos, alojando-os e oferecendo oportunidade de trabalho para essas pessoas, além do tratamento médico, indispensável para a redução de consumo e a liberdade frente ao uso da droga. Isso é um processo lento, é um processo demorado, mas é um processo humanitário da maior importância. Todas as ações anteriores à minha gestão fracassaram. Nós chegamos a ter 1.500 a 2.000 usuários de droga na região da chamada Cracolândia. Hoje, no pico, nós temos 300. Portanto, a redução de consumo lá foi da ordem de 80%. Então, eu peço ao telespectador que compreenda que dependência química é problema de saúde pública. Não é com bala de borracha, bomba e cacetete que nós vamos resolver o problema. É tratando essas pessoas. O cacetete, se for ter que ser usado, é contra o criminoso, o traficante que está vivendo da doença alheia, da dependência alheia. Prefeito. Então nós dividimos
O Estado cuida do combate à droga e eu cuido da saúde pública dos dependentes químicos. Prefeito, infelizmente nós já passamos de 10 minutos da nossa conversa, aliás, muito simpática, muito produtiva, espero, para o telespectador. Teríamos aqui muitos assuntos ainda para conversar. Desde já o convido para voltar ao Jornal da Gazeta quando possível e agradeço muito a entrevista de hoje. Boa noite aos telespectadores. Obrigado. Obrigado. Estela. Na CPI da Petrobras, ex-deputados federais presos na Operação Lava Jato respondem apenas alguns questionamentos e permanecem calados. O ex-deputado Luiz Argolo, do Solidariedade, é suspeito de ter ligações com Alberto Youssef. Há indícios de que ele repassava dinheiro de origem ilícita, recebia pagamentos e que essas atividades operacionais eram financiadas pelo doleiro. Na CPI, ele só disse que não tem nada a ver com corrupção na Petrobras. Depois foi a vez do ex-deputado André Vargas, ex-PT. Segundo a Polícia Federal, empresas dele e do irmão Leon Vargas eram subcontratadas para fornecer material publicitário para o Ministério da Saúde e também para a Caixa Econômica Federal. André Vargas é investigado sobre sua proximidade com o Youssef. Dentro da nossa estratégia de defesa, nós estamos praticamente tomando conhecimento, nem tomamos conhecimento ainda de tudo aquilo que foi apresentado. Então, portanto, é por essa situação que nós optamos pelo silêncio. André Vargas também foi perguntado se tinha recebido a visita de petistas na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde continua preso. E realmente recebi, porque todos os meus familiares são filiados ao PT. Então recebi realmente visita de petistas, porque são meus familiares. Pedro Correia, do PP, seguiu a mesma estratégia do silêncio. Só respondeu a algumas questões. Segundo o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Correia recebeu propina no valor de R$5.300.000 na Operação Lava Jato. Ele já cumpriu pena no mensalão petista. Eu gostaria de saber onde é que está esse dinheiro. Eu não tenho conta no exterior. Meu patrimônio diminuiu. Eu tenho uma movimentação financeira que eu mostro e que é compatível com a minha renda. O que eu tenho na minha vida é de herança. Correia disse que conheceu Youssef num aniversário. Deve ter sido depois de 2005, 2006, por aí. A CPI também ouviu a doleira Nelma Kodama. Ela é acusada de atuar em parceria com Alberto Youssef no esquema da Operação Lava Jato. No depoimento, ela disse que não transportou dinheiro na calcinha. Informou que levava os 200 mil euros no bolso de trás da calça, no momento em que foi detida em Cumbica, em março de 2014. Exatamente aqui. Nelma já foi condenada a 18 anos de prisão por evasão de divisas, corrupção ativa e organização criminosa. Perguntada se era amante do doleiro Alberto Youssef, ela ironizou e cantou. Eu vivi maritalmente com Alberto Youssef do ano de 2000 a 2009. Amante é uma palavra que engloba tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga. Tem até uma música do Roberto Carlos, né? Amada, amante, amada, amante. Não é verdade? Senhora Nelma, eu, como presidente desta CPI, nós não estamos aqui no teatro. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele analisa a sabatina do jurista Luiz Fachin, que foi feita hoje no Senado. Sabatina de candidato a ministro do Supremo no Senado Federal costuma ser uma ação entre amigos. Mas não foi o que sucedeu na sabatina de Luiz Fachin. Dessa vez, a sabatina foi dura, incisiva, como deveria ser, mas como há muito não se via no Senado. Deve-se esse rigor todo a Dilma Rousseff. Em verdade, os senadores que inquiriram de forma mais dura o candidato Fachin fizeram isso para desqualificar quem indicou a presidente Dilma e não necessariamente o indicado. Mas disso resultou uma sabatina que foi muito útil para a sociedade brasileira, porque o candidato a ministro teve que falar sobre todas as polêmicas que rondam o nome dele desde o dia em que ele foi indicado. Falou sobre o acúmulo da atividade de advogado com o cargo de procurador do estado do Paraná, sobre as simpatias dele pelo MST, sobre a suposta defesa que fez da poligamia, sobre tudo. E ele respondeu de forma pausada, franca e não deu pretextos para aqueles que queriam rejeitar o nome dele. Fachin se definiu como progressista, mas disse que o limite dele é o respeito à lei.
A certa altura, o senador Ronaldo Caiado, líder do DEM, que foi um dos mais duros inquiridores, insinuou que Fachin poderia ser um ponto fora da curva no histórico de indicações para o Supremo. O ministro diz que não é ponto nem curva, que simplesmente segue a lei. Noutra oportunidade, perguntaram a Luiz Fachin o que ele acha do julgamento que está sendo feito no Supremo sobre o financiamento privado de campanha. O ministro disse algo que costuma soar como música aos ouvidos dos parlamentares. Ele falou que em determinados assuntos o Supremo não deveria atravessar a rua. Significa dizer que, na opinião dele, o tribunal não deve se meter em assuntos que só dizem respeito ao Congresso Nacional. Ou seja, resumindo tudo, o ministro não deu pretextos para aqueles que queriam votar contra ele e a rejeição do nome dele, a eventual rejeição do nome dele, seria uma rejeição a Dilma Rousseff e não ao candidato a ministro do Supremo. Boa noite. Uma feira em São Paulo traz as últimas novidades em sistemas de segurança para empresas e residências. A repórter Fernanda Azevedo está no Centro de Exposições Imigrantes e tem as informações. Fernanda. Olá, Estela. É um setor que cresce muito, cerca de 10% ao ano. 85% dos produtos desenvolvidos são para o setor de empresas, indústrias e para o poder público. E os outros 25% para o setor doméstico, que tem crescido muito. Os produtos estão evoluindo. Aqui a gente tem alguns exemplos aí de que as chaves estão com os dias contados. Aqui uma fechadura que ela tem um rotor motorizado e você pode abrir a porta da sua casa com controle remoto, por biometria ou com uma chave. Agora, o mais interessante é o acionamento pelo celular. Então, você liga o celular, aciona e agora a porta está aberta. Então, você se aproxima, aciona o celular e abre. Aqui um outro exemplo de uma fechadura inteligente também, essa daqui, que tem uma senha, que você pode cadastrar vários números, ou então um cartão eletrônico, e ela funciona, a bateria dura 1 ano e meio, segundo o fabricante. Um outro exemplo aqui de uso doméstico é essa câmera com um monitor. Não é uma novidade, câmera e monitor, mas essa é sem fio, então você não precisa mais cabear, quebrar a parede. A câmera, ela se comunica sem fio com o monitor. Olha, essa solução aqui custa R$1.000 para o público final, aqui cerca de R$700 e essa daqui R$2.500, cerca de R$2.500, que são soluções voltadas para o público em geral. Essa feira, ela é fechada para profissionais do setor, é uma feira de negócios, funciona de hoje à quinta-feira, da 1h da tarde às 8 da noite, no São Paulo Expo, que fica na rodovia dos Imigrantes. Voltamos ao estúdio. Um novo tremor de terra matou pelo menos 60 pessoas e deixou mais de 1.000 feridas no Nepal. O país ainda tenta se reconstruir depois do forte tremor do último dia 25 de abril, que deixou cerca de 8.000 mortos. O epicentro do abalo foi registrado a 76 quilômetros de Katmandu, a capital do país, próximo ao Monte Everest, mesma região que foi a mais afetada pelo tremor do mês passado. O terremoto desta madrugada teve magnitude de 7,3 na escala Richter. Moradores de Katmandu, em pânico, abandonaram suas casas e se aglomeraram em espaços públicos com medo de ambientes fechados. O tremor também foi sentido no norte da Índia, principalmente na capital Nova Delhi. Pessoas tiveram que abandonar prédios. Mortes também foram registradas no país vizinho. Estas imagens mostram o momento em que políticos nepaleses correram para o lado de fora do parlamento, interrompendo uma sessão. O terremoto desencadeou deslizamentos de terra em regiões ao norte do Nepal. E o nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali, fala exatamente sobre essa tragédia que atingiu o Nepal. Vejam vocês como a natureza é malvada. 2 meses depois de um primeiro terremoto que matou 8.000 pessoas, o Nepal foi hoje atingido por um segundo terremoto. E é cedo para saber quantos morreram. Mas a questão não é bem essa. É um país imenso, com 30 milhões de habitantes. Mas é também um país pobre e desorganizado. E ainda por cima, o Nepal é tão montanhoso que é difícil para as equipes de resgate chegarem nos lugares mais atingidos. Há 5 anos, uma tragédia semelhante no Haiti deixou um número bem maior de mortos. Foram 300 mil. E já que falamos em números, o Nepal está hoje bem mais perto do que aconteceu no Chile em 1960,
com 6 mil mortos. Os números mais impressionantes foram os da China, com um terremoto que matou 650 mil, e isso 4 décadas atrás. A verdade é que não dá para evitar terremoto, e é difícil evitar os efeitos do terremoto quando o país é pobre, como o Nepal. Nós temos aquela ideia romântica dos templos hindus budistas, dos vales cobertos de neve e a fundo o Monte Everest. Mas o Nepal é um país infeliz. Até 70 anos ele sofreu os efeitos de uma monarquia absolutista, como as da Europa no século XVIII. Tentaram construir a democracia e na primeira tentativa não deu certo. Há 20 anos estourou uma guerra civil em que os maoístas, apoiados pela China, mergulharam o Nepal num banho de sangue, com 200 mil mortos. Desde 2008, o Nepal é de novo uma democracia, mas é uma grande bagunça. No terremoto de há 2 meses, no aeroporto de Katmandu, a alfândega não liberava remédios e comida que chegavam do exterior. O governo era incapaz de direcionar médicos e equipes de bombeiros para os locais mais atendidos. E equipes estrangeiras batiam cabeça numa mesma aldeia, enquanto numa outra aldeia estava sem qualquer tipo de ajuda. A moral da história é simples. Terremoto é um horror, mas a desorganização e a pobreza pioram muito mais coisas para a população. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um Camaro que ficou completamente destruído depois que o motorista perdeu o controle na Marginal Pinheiros nesta madrugada. O condutor, motorista e um passageiro ficaram feridos. Marcas de mais um acidente na madrugada. Por volta das 3 horas da manhã de hoje, um veículo desgovernado invadiu o canteiro central da via e só parou ao bater contra esta árvore. O acidente foi na Marginal Pinheiros, sentido rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte do Socorro. A polícia suspeita de um possível racha. No boletim de ocorrência feito no 11º DP, o caso foi registrado como lesão corporal culposa e responsabilizou o motorista por trafegar em velocidade incompatível. Ainda segundo o boletim, o carro estava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle. Este é o segundo acidente com características de racha aqui na cidade de São Paulo em menos de uma semana. Para a polícia, todas as grandes avenidas da capital são alvo de interesse dos motoristas que participam de rachas pelos mesmos motivos. Grande extensão, vias largas, asfalto em bom estado, sem buracos ou desníveis e principalmente pela proximidade com locais de grande concentração de bares e pessoas. Para quem trabalha à beira da Marginal Pinheiros, veículos em alta velocidade são comuns, principalmente durante os finais de semana. Comum depois de 11h30, meia-noite. Na madrugada, às vezes acontece sim de ter 2, 3 carros que passam. Geralmente esses carros de luxo, BMW, essas coisas assim. De acordo com a polícia, a maior dificuldade para caracterizar um caso como racha é a presença dos veículos envolvidos, já que a maioria das vezes que a direção perigosa resulta em um acidente de trânsito, apenas um veículo permanece no local e os demais motoristas acabam fugindo. Segundo a Secretaria Municipal dos Transportes, as 2 marginais lideram o ranking das avenidas e ruas da capital com o maior número de acidentes fatais de trânsito registrados no ano passado. Foram 39 na Tietê e 31 na Pinheiros. Entre 2013 e 2014, houve redução de 7% no número de acidentes com feridos. No entanto, os acidentes com mortes aumentaram e no ano passado, 1.195 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nas ruas da capital paulista. Agora, no final da tarde, numa entrevista ao site de notícias G1, o motorista do Camaro mentiu e disse que estava a 60 km por hora no momento do acidente. E uma massa de ar seco de origem polar, acredite, é responsável pelas noites frias aqui na capital paulista. Pois é, e todo o estado de São Paulo está sob influência dessa massa. Tanto que nesta madrugada, na que passou, evidentemente, a cidade de Campos do Jordão registrou a temperatura mais baixa do Brasil, 5,6 graus. Será que nós aqui em São Paulo vamos ter também esse frio todo nos próximos dias? Quem vai nos dizer, pois é a Luciana Magalhães, que tem os detalhes da previsão do tempo. A quarta-feira será de temperaturas amenas em todo o centro-sul do país.
A massa de ar seco que atua sobre essa área deixa o tempo aberto, quase sem nuvens no céu. Assim, o tempo fica seco, à tarde esquenta, mas à noite esfria. No mapa é possível ver que as áreas em verde, que vão desde o sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, representam as temperaturas mais baixas do país. Já no norte e nordeste, o tempo continua quente, com pancadas de chuva. Só não deve chover amanhã entre o Maranhão e Sergipe. Máximas amanhã de 32 graus em Teresina e de apenas 18 graus em Curitiba. Já o estado de São Paulo continua com tempo firme, temperaturas amenas à tarde e madrugadas frias. Previsão de chuva fraca apenas no litoral e no Vale do Ribeira, graças ao vento úmido que sopra do mar. Aliás, o mar continua agitado com ondas de 2 metros e a possibilidade de ressaca não está descartada. Máximas de 24 graus, tanto em Santos como também em Caraguatatuba. Amanhã aqui na capital o dia pode começar com garoa, mas a partir da tarde as nuvens começam a diminuir. E assim deve acontecer até sexta-feira, diminuição da nebulosidade e tempo firme. As máximas não devem variar muito e ficam entre 20 e 23 graus nos próximos 3 dias. E você vai ver a seguir a preparação dos times brasileiros que entram em campo amanhã pela Libertadores da América. E tem também um encontro histórico. Em visita a Cuba, o presidente da França se encontra com Fidel Castro. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Em um jogaço, o Barcelona é finalista da Liga dos Campeões da Europa. E amanhã será conhecido o adversário. Celso Cardoso, que jogo, hein? O Barcelona se classificou hoje, apesar de ter perdido a partida para o Bayern de Munique na Alemanha por 3-2. Como venceu o primeiro jogo por 3-0, o time catalão avançou pelo critério de saldo de gols. 5-3 no placar agregado. Amanhã, Real Madrid e Juventus brigam pela outra vaga na decisão. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, deve promover mudanças no time titular da equipe para o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra a Juventus. Isso porque o atacante francês Karim Benzema está recuperado de uma lesão no tornozelo e deve ser usado na partida. O time bianconero também terá a volta de um jogador importante para a decisão de amanhã.
A confirmação da presença do volante Paul Pogba foi feita pelo técnico Massimiliano Allegri durante o reconhecimento do gramado do estádio Santiago Bernabéu. A equipe merengue precisa apenas de uma vitória simples para garantir um lugar na decisão do campeonato. Isso porque no primeiro jogo realizado em Turim, a Vecchia Senhora venceu por 2-1. A decisão da Champions está marcada para o dia 6 de junho na cidade alemã de Berlim. Celso, você gostou da atuação do Neymar no jogo? O que você achou? Fez 2 gols, está bem. Aquele trio, né? Suárez, Messi e Neymar está funcionando muito bem, apesar do Barcelona ter perdido o jogo, mas é o primeiro finalista. Agora fica a expectativa para a classificação do Real Madrid, que é favorito contra a Juventus. Imagine só, uma final Barcelona e Real Madrid, uma final europeia, quer dizer, é jogo para parar realmente o mundo. Só que a Juventus a gente não pode descartar. Claro, com certeza, é o patinho feio ali desses 4, é o time menos bonito, digamos assim, mais fraco, mas o italiano tem aquela mania de fazer aquele catenaccio, aquela defesa, aquela retranca muito bem armado. Eu não ficaria surpreso, não, da Juventus jogar água no chope dos espanhóis. Mas o Real Madrid, claro, é favorito. Vamos saber amanhã. Quando o Bayern fez aquele primeiro gol, deu uma sensação... Você lembrou alguma coisa? Lembrei do 7-1, mas aquele 7-1 estão na memória, é outra história. O Barcelona não é seleção brasileira. Eu fiquei impressionada. Eu também. Pela Libertadores da América, os brasileiros entram em campo amanhã. Inter e Atlético, Cruzeiro e São Paulo, Corinthians e Guarani do Paraguai são jogos envolvendo brasileiros pelo torneio continental. A situação mais complicada é a corintiana, que precisa de uma vitória por 3 gols de diferença para avançar para as quartas de final. Parecia dia de jogo. Cerca de 5.000 pessoas lotaram uma parte da arquibancada da Arena Corinthians. Durante todo o treinamento, não pararam de gritar um só minuto. Um calor humano e um incentivo importantes na visão dos jogadores na véspera da partida. E todos que vieram até a Arena Corinthians puderam acompanhar de pertinho tudo que o técnico Tite estava preparando ali no gramado. E com uma novidade na equipe. Muito feliz, né, com a presença do torcedor. Isso não é nenhuma surpresa pra gente. A gente sabe que pode contar com ele em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins, né? Nunca nos deixaram na mão. A gente sabe que ficou devendo no primeiro jogo e a gente quer retribuir da melhor maneira amanhã, né? Buscando essa classificação, se entregando desde o começo do jogo. Eu tenho certeza que com o apoio deles pode acontecer essa classificação. Sem eles vai ficar muito mais difícil, mas a gente está muito confiante e a preparação foi muito bem feita para esse jogo. O São Paulo já está em Minas, em Belo Horizonte, para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Um empate basta ao São Paulo para seguir no torneio. Michel Bastos, recuperado de dengue, deve ir para o jogo. O capitão Rogério Ceni falou sobre o duelo na chegada do tricolor a Belo Horizonte. São sempre jogos difíceis, complicados, né? Já o equilíbrio mostrado já na primeira partida. Amanhã na casa do adversário, então sempre com muita dificuldade, né? Mas só assim tão valorizada uma competição como a Libertadores. É justo falar que o São Paulo está numa fase ascendente na temporada? Eu acho que vem de bons jogos e principalmente bons resultados, né? Mas isso não garante o futuro, né? Não garante o amanhã, né? Isso é legal para a gente ter como estatística, como base para amanhã, mas para se manter isso tem que fazer um grande jogo amanhã. Qual que é o tamanho da vantagem? Se é que existe uma vantagem muito grande ou muito pequena, enfim, como é que você avalia? Então, foi 1-0 o primeiro jogo, você tem uma vitória, mas isso é uma única bola, pode mudar toda essa... igualar, né? Não mudar, mas pode igualar essa vantagem. Então a gente tem que jogar novamente, eu acho, né? Para vencer, tentar jogar para fazer gols, porque o gol fora de casa, já que nós não levamos gols, aí sim pode se tornar uma grande vantagem. Marco Aurélio Cunha vai renunciar ao mandato de vereador em São Paulo para assumir o cargo na CBF. Marco Aurélio Cunha, ex-dirigente do São Paulo e vereador na capital paulista pelo PSD, vai assumir o comando do futebol feminino. Cunha deve tomar posse na próxima quinta-feira. Uma das tarefas do novo diretor é ampliar o trabalho com um grupo permanente visando o PAN de 2015 em Toronto e a Olimpíada do Rio de 2016. Ou seja, trocou o voto de quem confiou nele na política para assumir um comando na CBF. Escolhas, são escolhas. Escolhas. Celso, muito obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite. E é com você, Gamberini. Durante visita a Cuba, o presidente da França, François Hollande, se encontrou com Fidel Castro.
Hollande foi recebido com honras militares no Palácio da Revolução, em Havana, onde se reuniu primeiro com o presidente cubano Raul Castro. Ontem, o presidente francês também teve um encontro com Fidel Castro, afastado do poder desde 2006. Depois da reunião, o presidente francês disse que estava diante de um homem que fez história. Hollande defendeu o fim do embargo americano à ilha, dizendo que a medida é um entrave ao desenvolvimento de Cuba. Empresas do país e da França assinaram convênios nas áreas de petróleo e turismo. Essa foi a primeira visita oficial de um líder francês a Cuba, que acontece em meio ao processo de reaproximação do país com os Estados Unidos, depois de 50 anos de embargo econômico. A visita a Cuba faz parte da viagem que Hollande está fazendo pelo Caribe. Hoje, o presidente francês desembarcou no Haiti. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, a máquina captura o roqueiro Andréas Kisser.